Muito boa tarde a todos, a paz do Senhor. Bem, estamos aqui para ouvir a palavra do nosso Deus. É bom estarmos aqui, já o temos louvado, já temos orado e agora estamos aqui certamente prontos para escutar, para ouvir a palavra do nosso Deus. E eu convidava-vos a abrir as vossas Bíblias em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, estamos numa série de mensagens que eu intitulei Boas Novas que Libertam. Boas Novas que Libertam. E estas boas novas é o Evangelho, não é? De Jesus Cristo. E então vamos abrir Gálatas no capítulo 2, os primeiros 10 versículos da palavra do Senhor. Já todos encontraram? Quem encontrou, diga sim. Quem não encontrou, diga não. Sim. Então já todos encontraram. Vamos então ler. Se puderem ficar de pé mais um momento, eu agradecia para lermos a palavra do Senhor. Diz assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, diz o apóstolo Paulo, com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo não se mudar, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como de Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Versículo 9. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Tem aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Paizinho querido, damos-te graças mais uma vez pela tua presença aqui no nosso meio. E queremos agora rogar a ação do teu Espírito Santo para que Ele venha, Senhor, falar, que Ele venha, Senhor, conduzir, que Ele venha, Senhor, realmente ajudar-nos a refletir naquilo que a tua palavra nos ensina. Mas não somente isso, Jesus. Nós oramos para que tu realmente transformes a mente, o coração e a vida de todos os presentes aqui nesta tarde, Senhor. Pedimos, Senhor, que tu que és Deus, tu que és Senhor, tu que és o Criador da vida, possas realmente mostrar-nos o teu propósito e mostrar-nos também, Senhor, através do Espírito Santo, aquilo que tu desejas para cada um de nós. Ser glorificado, ser honrado, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Em jeito da introdução, importa dizer que o cristianismo começou com os judeus. Amém? O cristianismo começou com os judeus e dentro do sistema judaico. É importante percebermos este contexto para percebermos aquilo que nós lemos e aquilo que vamos falar. Alguns judeus, entretanto, começaram-se a converter a Cristo. Mas eles ainda estavam dentro do sistema judaico. Tinham as festas, tinham os rituais, tinham todo aquele ritualismo próprio dos judeus, que vinha do Antigo Testamento, que vinha de Moisés, e existiu ali, alguns deles começaram a compreender que era Cristo mais o judaísmo.
ou o judaísmo mais Cristo. E aqui começaram as complicações e as dificuldades. Porque alguns judeus convertidos a Cristo começaram a impor os rituais e os cerimoniais e as festas e as comidas próprias dos judeus. Mas eles ficaram conhecidos, esses, como os judaizantes. Já temos falado aqui dos judaizantes, lembram-se? Em passadas pregações. E o que é que depois aconteceu? O Senhor Jesus Cristo, na estrada de Damasco, manifestou-se a um grande judeu e fariseu. Ele era muito zeloso. Ele também procurava até perseguir a igreja de Jesus Cristo. Mas naquela estrada de Damasco, o próprio Senhor Jesus Cristo manifestou-se a ele. Ele viu uma luz, ouviu vozes, ouviu Jesus a falar mesmo com ele. E Jesus deu-lhe uma mensagem, deu-lhe um evangelho. E este evangelho de Paulo que ele recebeu era um evangelho abrangente, que não só era para alcançar os judeus, mas também para alcançar os gentios, todos os outros povos que não eram judeus. Só que isto causou um grande rebuliço nas igrejas daquela época. Porquê? Porque gerou-se muita discussão, porque os judaizantes queriam defender os rituais judaicos. E então chegava este Paulo, que entretanto Saulo passou a Paulo, e já falamos isto na última pregação, e entretanto o evangelho dele parece que era diferente. Porque ele dizia que não havia necessidade de guardar os rituais judaicos, que era só seguir Jesus Cristo. Estão todos a entender até aqui? Sim. Eu espero estar a ser claro. Porque é muito importante nós percebermos isto, porque senão não entendemos bem a Epístola aos Gálatas. E é diante deste rebuliço, desta discussão, que os apóstolos, até depois mais tarde, fazem um concílio, lá em Atos capítulo 15, para tratar precisamente destas questões. Se realmente era necessário guardar a lei, se era necessário praticar os rituais judaicos, as festas e tantas outras coisas que vinham do judaísmo. Na última pregação, nós costumamos, já estivemos a ver, começamos a ouvir o testemunho do apóstolo Paulo, capítulo 1, e ele conta a forma tremenda como Deus o chamou. E o grande argumento de Paulo é que a origem do seu chamado e a origem da sua mensagem não era propriamente dos apóstolos, mas era diretamente de Jesus Cristo. E este era o grande argumento dele. E o capítulo 2 é a continuação desse testemunho, que nós já lemos, a primeira parte, e também ele conta a forma como os líderes da igreja em Jerusalém, que a igreja de Jerusalém é uma espécie de centro onde geria toda a atividade dos cristãos. O cristianismo estava a começar, as igrejas estavam-se a abrir, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém e eles, num certo sentido, dirigidos pelo Espírito Santo, comandavam a obra de Deus em todos os lugares. E dali partiam missionários, partiam profetas, partiam líderes para visitar as igrejas que, entretanto, pelo Espírito Santo iam abrindo. Mas vemos aqui, nesta passagem, que os apóstolos vão confirmar, vão reconhecer, vão dar as mãos ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai dar as mãos também aos apóstolos lá em Jerusalém. Diz o versículo 1 que nós já lemos que passaram-se quantos anos? Versículo 1, capítulo 2. Passados, quantos? Têm todos a Bíblia. É bom termos a Bíblia, para lermos. Passados 14 anos, Paulo volta a Jerusalém. Passados 14 anos. Agora a pergunta que eu gostava de vos fazer é: será que estes 14 anos é desde a conversão de Paulo, lá na estrada de Damasco? Ou foi desde a primeira vez que ele foi a Jerusalém, que aparece no capítulo 1, versículo 18? Essa é uma questão que não há grandes respostas. Alguns pensam que foi desde a sua conversão, outros pensam que foi desde a primeira viagem que ele fez, muitos poucos dias que esteve lá em Jerusalém. Bem, eu penso, já agora vou dar a minha opinião, que não é doutrina, que foi desde a primeira viagem. Porque diz aqui o versículo 1, por causa da outra vez, que diz aqui, não é? Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e portanto diz aqui, subi outra vez, no versículo 1. Por causa desta outra vez, eu penso que será desde a primeira vez que ele foi lá, que foi 14 anos antes.
o facto de Paulo estar a exercer o seu ministério há 14 anos sem ter ido a Jerusalém, significa que havia aqui alguma independência ministerial, alguma independência que Paulo tinha do próprio trabalho lá em Jerusalém, porque eles não estavam a comunicar. Mas nesta segunda visita, Paulo vai a Jerusalém, enviado por Deus, como vamos ver também a seguir, e os dois ministérios vão ficar unidos. O ministério de Jerusalém e o ministério de Paulo. Porque é muito importante nós pensarmos na cooperação. E começa logo quando Paulo vai a Jerusalém. Ele não vai sozinho, pois não? Quem é que ele leva? Ele leva, segundo o versículo, nós lemos, Barnabé e também Tito. Portanto, ele leva estes fiéis cooperadores, Barnabé e Tito, que realmente acompanharam o apóstolo Paulo. E uma das lições desta passagem, já inicial, é a necessária cooperação na obra de Deus. É muito importante nós percebermos que os irmãos da igreja devem cooperar entre si. É muito importante percebermos que as igrejas devem cooperar também entre si. E os ministérios devem cooperar entre si. Porquê? Porque a obra é a mesma, a obra do Senhor. Amém? Então, o reino de Deus é só um. E nós precisamos cooperar uns com os outros, a começar na igreja local, a começar em casa e a começar também nos ministérios e nas diferentes igrejas locais. Então, a cooperação é uma coisa fundamental. E num tempo de tanto individualismo e até de algum egoísmo que se nota na sociedade, é bom nós pensarmos se estamos a cooperar na obra de Deus. Isto é muito importante para nós. Paulo vai explicar no versículo 2 a razão da sua visita a Jerusalém. Ele diz aqui que foi em razão de uma revelação. Diz a Almeida Revista e Atualizada que foi em obediência a uma revelação. Ele vai a Jerusalém não porque foi chamado, não por sua vontade, mas ele vai em resultado de uma revelação. Bem, importa dizer que esta revelação, que nós não sabemos, porque não é dito nesta passagem, qual era, alguns estudiosos ligam esta revelação àquela contada lá em Atos capítulo 11, quando alguns profetas saem de Jerusalém e vão à igreja onde Paulo estava, que era Antioquia, e também Barnabé, que estava lá, e provavelmente Tito, e estes profetas que descem a Antioquia, há lá um profeta de nome Ágabo, que tem uma revelação de Deus e diz que vai haver uma grande fome, uma fome em todo o mundo. E por causa desta revelação, por causa desta profecia, a igreja de Antioquia manda o apóstolo Paulo e Barnabé, que era contado lá em Atos capítulo 11, depois podem conferir em casa, manda Paulo e Barnabé com uma oferta para Jerusalém. Ora, nós estamos a ver aqui que precisamente Paulo e Barnabé estão aí para a igreja em Jerusalém. Então há aqui uma ligação, poderá haver aqui uma sintonia, uma interpretação de que aquela revelação de Ágabo veio confirmar esta vinda do apóstolo Paulo a Jerusalém. E o que é que ele fez lá em Jerusalém quando chegou, o apóstolo Paulo? Diz aqui que ele pregou o Evangelho. Pregou-lhes o Evangelho conforme costumava pregar aos gentios. Na verdade, Paulo não contou historinhas, não fez piadas, não contou muito acerca da sua vida. Ele falou o Evangelho, irmãos. E isto é fundamental nos nossos dias. Porque se há coisa que as igrejas precisam ouvir hoje, é o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da salvação de Jesus Cristo. O Evangelho das boas novas, que é o que significa. Por isso, o Evangelho de Jesus Cristo foi aquilo que ele pregou. E é isso que precisa pregar. Este poderoso Evangelho da graça que salva. Este poderoso Evangelho que transforma vidas. É isso que tu e eu precisamos ouvir. É isso que precisamos viver. É isso que precisamos anunciar. Martinho Lutero, o grande Martinho Lutero, ele disse: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Nós temos um tesouro, irmãos.
e este tesouro preciosíssimo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós o recebemos dos nossos antepassados. E se nós não usarmos este tesouro, partilhando, falando dele, do púlpito e fora do púlpito, lá fora, deste precioso Evangelho, quem é que vai falar? Irmãos, se tu já recebeste o Evangelho na tua vida, tu és rico, porque isto é um tesouro. Porque é pelo Evangelho que nós somos salvos, pela graça de Deus. Por isso, irmãos, lembremos que temos esta riqueza, este tesouro. Do versículo 3 ao versículo 5, ele fala acerca de Tito. Tito era um jovem que tinha acompanhado o apóstolo Paulo. Ele era grego, ele não era judeu. E havia o costume de todos os judeus, em criança, bebés, os homens, os meninos, eram circuncidados. Não vamos perder muito tempo a explicar o que é isso. A maior parte já sabe. Uma vez a Laís perguntou o que é isso da circuncisão. E eu disse, pergunta em casa que os teus pais dizem. Não, mas lá explicamos e ela agora já sabe o que é. Mas na verdade, irmãos, este Tito não era circuncidado. Ele era grego, não era judeu, por isso era gentio. Mas o facto de ele não ser circuncidado, ele entrou lá na igreja de Jerusalém. E o apóstolo Paulo até diz que não houve assim grande problema. Mas havia ali alguns que Paulo chama-lhe de falsos irmãos, não é? Está lá, versículo 13 até o versículo 5. Alguns falsos irmãos que ficaram um pouco relutantes com a presença ali daquele jovem que não era circuncidado. Porquê? Porque eles defendiam que quem estava na igreja devia cumprir com os rituais judaicos. Ora, aquele jovem só tinha recebido a graça de Deus. Ele tinha recebido a salvação de Jesus Cristo. Mas ele não estava, segundo o ensinamento de Paulo, a obedecer aos ensinamentos judaicos. Nem precisava. Ainda hoje, alguns crentes querem impor uma espiritualidade baseada em certos costumes, em certas roupas, em certos cabelos, em certos comportamentos e hábitos, pensando que isso lhes acrescenta mais espiritualidade. E é isto que estamos aqui a falar, irmãos. Aqueles cristãos judeus, os tais judaizantes, pensavam que eram por praticar determinadas coisas ligadas ao judaísmo que eram mais santos do que os outros. Mas a palavra de Deus diz que não. Que a santidade, a salvação não vem daí. A salvação não se ganha por aquilo que nós fazemos. A salvação recebe-se por aquilo que Jesus fez. Amém? Por isso, querido, que estás aqui a ouvir-me hoje, se tu ainda não recebeste esta salvação, que tu possas entregar o teu coração a Jesus nesta tarde, que tu possas confessar o teu pecado e dizer, Senhor, perdoa-me, liberta-me, eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador. E isso basta-te para a tua salvação. A salvação não se ganha, a salvação recebe-se por aquilo que Jesus fez por nós. Somos salvos somente pela graça, por meio da fé. Por isso, irmãos, aqueles judaizantes não intimidaram o apóstolo Paulo. E ele até diz que não foram aqueles ataques, até podemos imaginar bocas, aquelas coisas, aquelas indiretas que eles disseram que o intimidaram. Não, ele manteve-se firme na liberdade com que Cristo tinha libertado. E isto é glorioso, irmãos. A graça de Deus liberta-nos. A graça é libertadora. A graça rasga-nos aqueles rituais antigos da religião, do comer carne à sexta, ou comer peixe, ou comer isto, ou fazer aquilo, ou porque não vais aqui, não vais acolá. A graça de Jesus Cristo liberta a tua vida. Depois, avançando um pouco, irmãos, no versículo 6, no versículo 7, vemos aqui algo maravilhoso. Vemos o consumar desta comunhão, que é tão desejável para a nossa vida. No versículo 6 diz... e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se mudar, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que era o evangelho de Paulo, que eles ligavam, me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, versículo 9, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça de solidariedade, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão.
deram-nos as destas. A Bíblia é um livro antigo, certo? A Bíblia é um livro antigo. As nossas traduções tentam explicar, por palavras mais modernas, aquilo que significava no passado. Mas nós percebemos isto muito bem. O que é que significa deram-nos as destras? Bem, em primeiro lugar, significa estenderam-nos a mão direita. Deram-nos a mão direita. Nós hoje percebemos muito bem o que é alguém estender-nos a mão direita, certo? Significa uma saudação, um cumprimento. Mas também significa a comunhão, significa aceitação, significa verdadeiramente estender amizade, amor, não é? Vocês falam pessoas que não falam? Normalmente não é? Nós estendemos a nossa mão direita, ou damos 2 beijinhos aqui em Portugal, porque realmente queremos ter comunhão com essa pessoa e gostamos dela. Mas no versículo 6 e 7, ele fala aqui de alguns líderes que parece que não acrescentaram nada a ele. Porquê? Ele não está aqui a criticar os líderes de Jerusalém, ele está aqui a dizer, queridos irmãos e irmãs, que os líderes de Jerusalém não ensinaram nada a Paulo. Porque quem ensinou alguma coisa a Paulo foi quem? Jesus Cristo diretamente. E esta é a diferença. Paulo estava há 14 anos longe da igreja de Jerusalém. Não tinha sido a igreja de Jerusalém que tinha ensinado Paulo. O seminário de Paulo tinha sido o próprio Senhor Jesus Cristo. E naquele deserto que ele passou. Também falamos isto anteriormente. Por isso ele aprendeu diretamente de Jesus Cristo. E quando Tiago, Cefas ou Pedro, que é a mesma pessoa, e João constataram, atenção que este Tiago não é o Tiago apóstolo, mas já é o Tiago, o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Porque este outro Tiago tinha morrido já. Não é? Portanto, este Tiago já é o irmão de Jesus. Quando eles estenderam as destras, as mãos direitas, e concederam a comunhão a Paulo e Barnabé, significa que realmente eles abraçaram-se e deram realmente cumprimento à vontade do Senhor, que era cooperarem juntos. E isto é algo maravilhoso, irmãos. Tanto Paulo como os líderes de Jerusalém compreenderam que o Evangelho da Graça é só um. Não há 2 evangelhos, não há 2 mensagens, não, a mensagem de Jerusalém era a mesma da mensagem de Paulo. Aliás, o próprio Pedro também viu aquele véu a descer, não é? E ele disse, come, mata, e come, Pedro. E ele recebeu esse evangelho também, o apóstolo Pedro. E era esse evangelho que também, no certo sentido, era pregado lá em Jerusalém. Estes 2 ministérios, contudo, eles iriam ter ações diferentes, ou seja, o campo de ação seria diferente. Porquê? Porque o apóstolo Paulo ia falar mais aos gentios e o apóstolo Pedro e João e Tiago iriam falar mais àqueles judeus que estavam próximos. Campos de ação diferentes. Não precisamos todos fazer as mesmas coisas na igreja. A única recomendação, para acabar a leitura bíblica, a única recomendação que eles deram está no versículo 10, que não se esquecessem dos pobres. Porquê? Porque a perseguição era tanta à igreja que começaram a haver estes fenómenos de pobreza. Embora de forma diferente, nós estamos a atravessar um tempo de crise também, de pobreza. Amém? É. Nós sabemos que há gente a passar necessidade, sabemos que há pessoas com muita dificuldade de pagar a casa, a renda, a luz. Sabemos que há pessoas com dificuldade para comer, muitas vezes não têm comida decente para comer. E aqui, esta pobreza, lá, naquele tempo, ainda era pior, ainda era mais complicado. Mas graças a Deus por esta igreja, irmãos. Graças a Deus pelo Departamento de Ação Social. Graças a Deus por aqueles irmãos e irmãs que se estão a mexer no sentido de ajudar as pessoas que estão carenciadas. Temos ajudado várias famílias. E querendo Deus, vamos continuar a ajudar. E esta é a nossa visão. E acreditamos, irmãos, que cada vez mais nós não somos uma associação de solidariedade social, não é esse o nosso ministério número 1, não é esse o nosso alvo, nós estamos aqui para fazer o bem às pessoas somente, estamos aqui para pregar o Evangelho, mas nesse processo abençoar vidas com as suas carências. E isto, irmãos, não é algo inventado pela Igreja da Lumiar,
não é algo inventado por nenhuma igreja evangélica, é algo que vem de onde? Da palavra de Deus. Porque uma das recomendações dos apóstolos foi essa, dizendo, não vos esqueçais dos pobres, especialmente os pobres da igreja, especialmente os pobres que congregam, especialmente os pobres que realmente têm dificuldade. E pela graça de Deus é isso que temos feito e é isso que queremos continuar a fazer. Graças a Deus todos os irmãos que estão a trabalhar nessa área e outros que certamente ainda se juntarão. Para terminar, irmãos, vamos pensar em duas grandes aplicações destas passagens e de tudo isto, que às vezes parece complicado, mas na verdade não é assim tão complicado. A primeira grande aplicação que eu gostava de trazer esta tarde é que só existe um Evangelho. Amém? Amém? O Evangelho das Boas Novas. O Evangelho de Paulo é o mesmo de Pedro. O Evangelho de Tiago é o mesmo de João. Só há um Evangelho. O que é que quer dizer este Evangelho? Boas notícias. Boas novas. E quais são estas boas notícias? É que Cristo morreu pelos teus pecados e pelos meus pecados. Que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus e que está vivo, intercedendo por ti e por mim, e que um dia Ele vai voltar. É este Evangelho da graça de Deus que salva radicalmente, porque o Evangelho da graça, Ele salva. E quem crer nele tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É este Evangelho da graça de Deus que nós queremos anunciar. Hernandes Dias Lopes disse que o Evangelho é a única esperança para o mundo. O Evangelho é a única esperança para o mundo. E depois ele continua. O mundo busca riqueza, conhecimento, poder, prazer. As pessoas correm atrás dessas coisas com avidez. Mesmo realizando esses sonhos, as pessoas não são felizes. Você às vezes pensa que se tivesse mais dinheiro eu era muito feliz. Eu era mais feliz. Se tivesse outro trabalho eu era mais feliz. Se tivesse outro marido eu era mais feliz. Se tivesse outros filhos eu era mais feliz. Deixem-me dizer, não está aí a razão da sua felicidade. Ele diz, somente Jesus pode preencher o vazio do coração. Somente Jesus pode dar sentido à vida. Somente Jesus pode dar a vida eterna. O Evangelho é a única esperança para a humanidade. A Igreja não pode substituir o Evangelho por outra mensagem. A Igreja não pode se negar ao mundo o Evangelho. Já vimos que é o tesouro. O propósito de Deus é o Evangelho todo, para toda a Igreja em todo o mundo. E me diga bem esta frase maravilhosa. Então que a Igreja, que a nossa Igreja não se possa distrair com outras mensagens, com outros Evangelhos, que na verdade são falsos, mas que nos possamos concentrar no puro e santo Evangelho, no antigo e bom Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso que tu precisas ouvir, é isso que eu quero pregar, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero ensinar. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude. A segunda grande lição desta passagem, óbvia, é que Paulo buscou a comunhão com todos os cristãos verdadeiros. Depois de passados 14 anos de sucesso no seu ministério, Paulo recebeu uma revelação para ir a Jerusalém. E eles, ouvindo a mensagem do Evangelho de Paulo, verificaram este Evangelho é o nosso Evangelho. E estenderam-nos as mãos. Paulo, queremos estar contigo. E Paulo também certamente estendeu as mãos e disse, eu também estou com vocês. Estou convosco. E que nós, irmãos, possamos também fazer parte deste Evangelho, comunicando, vivendo, pregando. Que nós possamos fazer parte dentro da igreja local e fora da igreja local, desta comunhão, deste Evangelho. John Stott disse assim, hoje em dia, muitos dos nossos cristãos evangélicos não hesitam em ceder à tentação patológica que temos de nos fragmentar, que temos que nos dividir. Já não conseguimos, há tantas igrejas, temos que aceitar isso, temos que nos dividir e aceitar isso. E ele diz, para tanto refugiamos as nossas convicções sobre a unidade invisível da igreja como se fosse uma manifestação visível não importasse. O resultado disso, diz ele,
é que o diabo acaba tendo maior sucesso na sua velha estratégia de dividir para conquistar. A nossa desunião continua sendo um grande empecilho para o evangelismo. Queremos ganhar vidas, temos que estar unidos. Irmãos, não há volta a dar a isso. Não há bom evangelismo com desunião, seja em casa, seja na igreja. Não há. Nem pode haver fruto sem união, sem comunhão. Irmãos, isto não são princípios inventados por mim, nem por nenhum pastor, nem por nenhum líder famoso. Nada disso. Isto são princípios exarados na Sagrada Escritura. Porque sem comunhão não há sucesso espiritual. Sem comunhão uns com os outros não há realmente fruto. Queres ver fruto espiritual? Precisamos estar unidos no Senhor. Precisamos estar juntos batalhando no Evangelho. Precisamos estar a anunciar juntos tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida e para a nossa nação. E deixem-me dizer isto uma coisa muito prática, irmãos, e não levem a mal. Mas quando ficamos em casa, em dia de reunião, podendo ir à igreja, nós não estamos a viver em comunhão. Os irmãos ouviram o que eu disse? Ai, toda a gente quer comunhão, que linda mensagem. Não é nada linda mensagem, irmãos. Nós precisamos é viver esta mensagem. Quando nós ficamos em casa, tendo saúde, tendo tempo, e podemos vir à reunião, nós não estamos a viver em comunhão. Não estamos a dar lugar à comunhão. Estamos a desprezar a Igreja do Senhor. Estamos a desprezar os nossos irmãos. Em primeira análise, estamos a desprezar o Senhor. Por isso, queridos irmãos, que cada um de nós, com a ajuda do nosso Deus, faça a sua parte com vista a esta comunhão. A comunhão está feita. Nós só precisamos de guardá-la. Mas precisamos também vivê-la. Ai, a comunhão está feita, não preciso fazer nada. Não precisas. Precisas vir à igreja, precisas telefonar ao teu irmão, à tua irmã, precisas interessar-te por ele, precisas abençoar vidas, precisas falar de Jesus. E aí estás a demonstrar que tens o Evangelho na tua vida. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude a viver este santo e bendito Evangelho. Amém. E este poderoso Evangelho, irmãos, continua a ter eficácia que tinha no passado. De mudar vidas, de transformar, de dar uma esperança. Porque a única esperança para este mundo é o santo, puro e verdadeiro Evangelho. Que o Senhor vos abençoe.